certo? Primeiro vamos saber o que é isso, né? O prisma, gente, é uma figura espacial, ou seja, está dentro da geometria espacial que possui duas faces poligonais opostas. Pessoal, vá com calma aí. Faces poligonais opostas, sim. Olha para isso aqui, ó. A face que ele está falando é essa aqui, ó, a face de baixo, e essa face aqui em cima. Essas faces são poligonais, ou seja, formam um polígono, certo? Um polígono pentagonal, tetraedro, triângulo. Essas bases sempre vai formar um polígono e elas são opostas. Geralmente elas são iguais, né? Se aqui a base tem cinco, né? Cinco lados, o polígono tem cinco lados, na parte de cima vai ser um espelhamento dela, né? Vai ser idêntica, certo? Então ela vai ter duas bases, duas faces, aliás, poligonais. Que são paralelas também, essas faces são paralelas e são congruentes. No nosso linguajar, são iguais, certo? E essas faces são denominadas bases, separadas por uma distância chamada altura, que é essa parte aqui, ó. Essa distância aqui é a nossa altura, geralmente representada pela letra H. As demais faces que forma de, possuem forma de paralelogramo, certo? As outras faces, né, daqui do lado, ó, geralmente são paralelogramos. Geralmente tem quatro lados, que ele quer dizer, certo? A figura do paralelogramo é uma figura de quatro lados, sendo os lados os segmentos que unem os vértices correspondentes das duas bases, né? Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que esse polígono, que é um paralelogramo, que está sendo formado aqui, ó, geralmente vai estar entre as duas bases, né? Então, isso é a característica de um prisma, é a definição de um prisma. Certo? Diante dessa definição, podemos classificar os prismas em, aqui é importante, ó, esse prisma pode ser reto, pode ser oblíquo, pode ser regular ou irregular. Certo? E a gente vai falar de cada um deles no próximo slide. Um prisma reto, por exemplo, o prisma é dito reto quando as arestas laterais forem perpendiculares. Vocês vão ver muito esse nome, ó. Perpendiculares, ou seja, essa palavra indica que vai formar um ângulo de 90 graus com as bases, certo? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, que um prisma, para ele ser considerado prisma reto, essa aresta aqui, que coincide com a altura, ela será perpendicular com a base. Ela vai formar um ângulo de 90 graus com a base, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Se você identificar isso em um prisma, esse prisma ele é um prisma reto. Certo? Ele coloca aqui mais uma observação. Ó, no caso, o prisma reto, a altura coincide com a medida da aresta lateral. Para quem não lembra o que é aresta, gente, a gente vinha falando na aula passada aí dos polígonos, aliás, dos poliedros. A aresta é isso aqui, ó, é o contorno, né, da figura. A aresta, ela sempre liga um vértice a outro. E se você observar direitinho ainda aqui, quando eu ligo várias arestas aqui, por exemplo,
eu acabo formando um polígono, né? E esses vários polígonos aqui é que vai formar aqui a figura do prisma, certo? Então, todos esses contornos aqui são chamados de arestas, certo? E essa aresta lateral coincide com a altura, é isso que ele coloca aqui na observação, certo? Estão entendendo, gente? Manda uma mensagenzinha aí no chat aí para a gente ter uma base de como está a aula. O prisma oblíquo, gente. Prisma oblíquo. O prisma oblíquo é quando as arestas laterais não são perpendiculares às bases, ou seja, é um prisma que essas arestas laterais, Antônio, vai ser inclinada. E a gente consegue ver isso aqui claramente. Ó. Olha essa aresta aqui. Ó. Ela não está formando um ângulo de 90 graus aqui com a base. Ela não forma de jeito nenhum. Ela está inclinada. Certo? É tanto que a altura, quando a gente vai medir a altura desse prisma, a gente mede por fora, não mede considerando a aresta. A gente traça ela aqui fora, ó, porque geralmente a altura tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, certo? E quando a aresta do próprio polígono, do próprio prisma, não possibilita isso, a gente traça a altura fora a parte, certo? Traça a altura de forma que ela forme um ângulo de 90 graus com a base, certo? Com a base aqui, no caso, a base de cima, né? Se você for olhar, ó, a base de cima vai formar um ângulo de 90 graus com a nossa altura, que a gente precisou calcular ela, ou seja, desenhar ela fora a parte. O próprio prisma aqui, ele não é um prisma reto, ele é um prisma inclinado, por isso que a gente chama de prisma oblíquo, certo? O grande diferencial dele é que essa aresta lateral vai ser inclinada, ela não vai ser perpendicular. Em outras palavras, Pedro, não vai formar um ângulo de 90 graus, certo? E aí aqui eu volto para a observação, onde ele diz o seguinte, ó, já no caso do prisma oblíquo, a altura não é paralela à aresta lateral. Certo? O que ele está dizendo aqui é que a altura você não vai coincidir, né, com a aresta lateral, no caso do prisma oblíquo. Bom, então a gente viu aqui nesse slide o prisma reto e o prisma oblíquo, mas tem outro tipo de prisma, que é o caso do prisma regular. E aí o prisma regular ele já traz o conceito também de prisma reto. O prisma regular, ele é um prisma reto com algumas características a mais, certo? Ele é um prisma reto e sua base é um polígono regular. E o conceito de polígono regular, gente, é quando eu tenho um desenho de um polígono, de uma figura plana, que pode ser um triângulo, um quadrado, que tem os lados iguais. Explicando melhor, gente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, que o prisma regular ele vai possuir aqui a base, ó, no caso aqui é um triângulo. Esse triângulo aqui, ele vai ser um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, professor, o que é? Lembra a gente aí. Triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Todos os lados e ângulos iguais. Certo? Então, para o prisma ser regular, ele tem que ser reto, né? Ele tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. E essa base ainda por cima tem que ser um polígono regular, ou seja, tem que ter todos os lados iguais. Se for um triângulo, tem que ter todos os lados do triângulo iguais.
Se for um quadrado, também tem que ter todos os lados e ângulos de dentro do quadrado da base, né, iguais, certo? São conceitos, gente, que vocês vão se familiarizando à medida que for fazendo os exercícios, certo? Mas é bom você já ir ficando ligado nisso aqui. Prisma regular, ele é, na verdade, um prisma reto, que a base dele é um polígono regular, ou seja, um polígono que tem todos os lados iguais. E aí fica fácil definir o prisma irregular, né? É o contrário disso aí que a gente falou. O prisma irregular é um prisma que possui os polígonos da base irregulares. Ou seja, nem todos os lados do polígono possuem o mesmo comprimento. Você vê aqui, ó, parece ser igual, mas esse triângulo aqui na base, ele não tem todos os lados iguais. Então, nesse caso, ele vai se tornar um prisma irregular. Ele pode ser reto, ele pode ser um prisma reto, certo? O prisma reto ele pode ser regular ou irregular. Ele vai ser regular quando o desenho da base tiver todos os lados iguais. E é irregular quando o desenho da base tiver todos os lados diferentes. Irregular. Deu para entender isso aqui, né? Essa base aqui, ó, tá irregular, né? Os lados são diferentes. Forma um triângulo também, mas esse triângulo tem todos os lados diferentes. Continuando, a gente tem aqui os elementos de um prisma, né? Ou seja, para ser um prisma, tem que ter esses elementos que a gente vai ver aqui. Tem que ter base. E essa base são dois polígonos congruentes, certo? São dois polígonos iguais. Cuidado para não confundir, certo? Polígonos iguais com polígonos regulares, que têm lados iguais. Não é isso. Quando ele fala que os polígonos são iguais, é porque essa base aqui, ó, vai ser igual a essa base aqui de cima, certo? Então, dois polígonos, as bases têm dois polígonos iguais, congruentes, né? Que estão nos planos alfa e beta. Na figura abaixo são as faces superior e inferior do prisma, ou seja, as bases são essa parte de baixo aqui e a parte de cima. Um prisma também tem que ter faces. Cada base é considerado uma face, viu? Cada base ou face lateral de um prisma é uma face. Então, a gente pode ver isso aqui, ó. A base pode ser considerada uma face, certo? Na verdade, é uma face, né? E aqui do lado, ó, todas que estão aqui do lado também são faces. A gente diferencia, né? Como essa aqui dos lados são as faces laterais. E as outras aqui, faces da base. E aí a face lateral se destaca porque são as faces que não são bases do prisma. Tá? Não são bases, certo? As faces laterais são diferentes. Às vezes tem um problema matemático ou alguma questão que pede para você calcular somente as áreas das faces laterais, certo? Aí você não vai precisar considerar a face da base. Todo prisma possui paralelogramos em suas faces laterais. É uma característica muito importante aqui, ó. Enquanto a base ela pode ser qualquer tipo de polígono, né? No caso aqui tem um polígono com 4 lados, mas poderia ser com 3, como a gente viu aí no slide anterior. Essas bases podem ser qualquer tipo de polígono, e nas laterais, as faces laterais, já não acontece isso, ela sempre vai ter 4 lados, certo? Quando esse lado é inclinado, a gente vai ter a figura do paralelogramo. E quando não for inclinado, vai ser um retângulo,
como a gente está vendo aqui. Só que, quando a gente vai para a teoria, o retângulo, ele pode ser considerado um paralelogramo, certo? Já o paralelogramo nem sempre pode ser considerado um retângulo, certo? Por isso que aqui nos nossos elementos do prisma, ele frisa bem essa parte. Ó. Ele diz que são as faces que não são base do prisma e que todo prisma possui paralelogramos nas suas faces laterais. Na lateral, a gente vai ter sempre paralelogramos. Bem, se esse paralelogramo for um retângulo, tudo bem, certo? Mas, geralmente, na teoria, né, na nossa definição, essas faces laterais sempre são paralelogramos, ou seja, figuras de polígonos de quatro lados. As arestas, que você já sabe o que é, a gente estudou na aula passada, que são os segmentos de retas, né, localizados no encontro de duas faces distintas. As arestas da base são aquelas que compartilham uma das bases com as faces laterais, no caso essa aqui, ó. Essa aresta mesmo aqui, ó, ela compartilha. Ela é a aresta da base e também é a aresta da face lateral, certo? Então ela faz esse compartilhamento. Mas vocês sabem que é aresta, né? A aresta é a ligação entre um vértice e outro, ó. De forma mais prática, isso aí a gente consegue perceber claramente. Os vértices são os pontos de encontro das arestas, são esses aqui, né? Como a gente já viu aí na aula passada. A altura do prisma. A altura do prisma é a distância, cuidado com isso aqui, viu? É a distância entre o plano alfa e beta. Se esse prisma estiver inclinado, esse plano que ele fala, gente, ele é, na verdade, é como se a gente estivesse colocando uma folha de papel aqui em cima, ó, ligado com a base em cima e a base embaixo. Se a gente tivesse esse plano aqui, a altura seria a distância entre esses dois planos. Que quando o prisma é reto, né, a gente coincide que a aresta da face lateral é igual à altura, né? Ela vai ser a medida exatamente entre esses planos, nessa altura aqui. Quando ele é inclinado, quando ele está assim, ó, quando uma das arestas está assim, então esse plano que passa aqui e esse outro plano que passa aqui, a gente tem que determinar uma altura diferenciada, né? Vai ser mais ou menos essa aqui, ó. Aqui a aresta, viu? Aqui seria a aresta do prisma oblíquo, do prisma inclinado. E aí eu não posso usar essa aresta aqui como altura, eu teria que traçar uma altura fora parte, né? Como a gente viu aí no slide anterior do desenho de um prisma oblíquo. E outro elemento também de um prisma é a diagonal do prisma, que eu não vou falar muito disso aqui, certo? Mas, na verdade, deixa eu apagar isso aqui para não ficar muita informação. Ó, a diagonal do prisma ela vai ligar aqui um dos vértices, passando aqui por dentro a outro, dentro do próprio prisma. Então, se eu traçar aqui, ó, essa reta aqui, de um vértice a outro, passando por dentro, isso aqui seria a diagonal do prisma, certo? E às vezes ele pede para calcular, certo? E a gente vai calcular isso aí, né? Não vou cobrar agora nos exercícios, mas depois, lá para frente, eu vou cobrar, certo? Vou pedir para vocês calcular essa diagonal do prisma, que geralmente é calculada usando o teorema de Pitágoras, certo? Mas não vamos falar isso aqui agora não, para não misturar. Então, a diagonal do prisma, qualquer segmento de reto que possua vértice do prisma como extremidade, certo? Desde que esses vértices não pertençam a uma mesma face. O que é que ele está querendo dizer? Ó, se eu pegar esse vértice com esse aqui, ó, isso aqui não é uma diagonal do prisma. Ela é uma diagonal, mas não do prisma,
do prisma tem que passar por dentro, certo? Quando eu faço esse diagonal aqui, que coincide, né, com a face lateral, esse diagonal aqui, na verdade, é o diagonal da face lateral, de um polígono, né? No caso do paralelogramo. A diagonal do prisma mesmo, ela tem que passar por dentro do prisma. No nosso linguajar aqui, falando de forma mais simples, né? Certo? Então, esses são os elementos de um prisma. Aula bastante teórica aqui, eu vou ver se ainda dá para a gente resolver o exercício aí para vocês verem mais ou menos como é que vai ser cobrado. Classificação dos prismas. Esse aqui também está fácil de perceber, ele vai ser bem claro aqui, ó, ele vai dizer o seguinte: os prismas podem ser classificados de acordo com o número de lados de suas bases, ou de acordo com as propriedades dos objetos que os consistem. Com relação ao número de lados da base, um prisma pode ser classificado em prisma triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e etc. Né? Você vai olhar para a base do prisma, Antônio, e vai identificar que tipo de prisma é esse. No caso aqui, a base tem 3 lados. É um triângulo, na verdade, né? Então, esse prisma é um prisma triangular. Quando a base é quadrada, então, prisma quadrangular. Quando a base tem 5 lados, ó, prisma pentagonal, 6 lados, prisma hexagonal e assim por diante. E aí vem a cereja do bolo desse estudo, né, dos prismas. A gente vai calcular a área total de um prisma e também, nas próximas aulas, vai calcular o volume de um prisma, certo? Então, quando a gente fala de prisma, no Enem principalmente, são duas coisas mais cobradas, né? Uma é a área total e a outra o volume, certo? No caso da área total, eu trago um exemplo aqui para a gente resolver. Ó, primeiro ele fala aqui, com o prisma, como o prisma é um sólido geométrico, faz necessário o cálculo da área total e também do volume que o mesmo possui. Nessa etapa de estudo, vamos aprender a calcular a área. A área do prisma é uma medida numérica relacionada com a sua superfície e pode ser calculada somando a área de suas bases e também as suas áreas laterais. Vamos tentar entender isso aqui de forma bem prática. Imagina que isso aqui é uma caixa, certo? Uma caixa de presente. Você vai dar um presente a alguém e vai precisar embrulhar, né, essa caixa aqui com papel. E quando a gente faz essa cobertura, né, da caixa, a gente está gastando uma quantidade de papel. E essa quantidade de papel é justamente calculada em área. Né? Só para relembrar o conceito de área, por exemplo, as áreas geralmente são calculadas em figuras planas. Figuras planas do tipo, por exemplo, se eu tivesse aqui um retângulo, a gente calcula a área disso aqui, quem lembra? Alguém tem uma ideia? Se aqui embaixo for 5 centímetros e aqui na altura for 3 centímetros, por exemplo, a gente calcula essa área como? Multiplicando a base pela altura. Certo? Seria aqui a base vezes a altura. Esse lado vezes esse. Isso aqui é o cálculo de área. Para quem nunca entendeu o que é área, gente, área, na verdade, é a quantidade de quadradinhos pequenos aqui, né, de 1 centímetro, que eu consigo colocar dentro dessa figura. Se a gente for fazer uma ideia aqui bem concreta, né, a respeito disso, vamos imaginar que aqui do lado, ó,
Não está muito certinho esses quadrados, mas a figura poderia estar assim, ó. E a área dessa figura seria a quantidade de quadradinhos de 1 centímetro que tem dentro dela. Se você contar aqui um por um, vai dar quantos quadradinhos aí? 15, né? 15 quadradinhos de 1 centímetro. E aí, para a gente não tá desenhando sempre esses quadradinhos, né? Que a gente aprende lá no sexto, sétimo ano, para a gente não estar sempre desenhando esses quadradinhos dentro da figura, a gente olha aqui, ó, quantos tem aqui na base. Tem 5 quadrados aqui na base e tem 3 aqui na altura. Se eu multiplicar 3 vezes 5, ou seja, a base pela altura, você vai descobrir a quantidade de quadradinhos que tem aqui nessa figura, certo? Que seria o cálculo da área. Em outras palavras, para calcular a área de qualquer figura, né, que tenha 4 lados aí, como a figura do quadrado, a do retângulo, paralelogramo, a gente vai considerar a medida da base pela altura. E daí, gente, quando a gente volta aqui para calcular a área total de um prisma, você vai ver que a área total vai depender de alguns fatores. Ó. Você vai ter essa base aqui embaixo, que vai ter uma área. Essa base aqui embaixo vai ter uma área que vai ser igual à área daqui de cima. Eles são o mesmo desenho, né? A mesma figura. Então, aqui embaixo eu vou ter uma área, chamada de área 1, e aqui em cima eu vou ter a mesma área, né? São iguais essa área. Aqui do lado, ó, se você perceber, ó, aqui do lado, vai ter uma outra área. Essa área é a área lateral. Você vai ver que tem 4 áreas laterais. Tem 4 lateral dessa aqui que são iguais, ó. Então, você vai ter uma, duas, três, 4. Então, se eu calcular uma dessas áreas lateral, multiplicar por 4, você encontra o total da área lateral. Então, a área lateral aqui forma um retângulo, que tem base e tem altura. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a área do retângulo. Então, eu vou calcular essa área lateral. E vou precisar calcular a área da base também. A área da base, como tem duas bases, ó, então eu vou calcular o seguinte, vou multiplicar por 2 a área da base, vai ser 2 vezes a área de também um retângulo, né? Retângulo, vou chamar de retângulo 2. Aqui é o retângulo 1, retângulo 2. O retângulo 1 é formado pela área lateral. E a área lateral vai ser 4 vezes a base, que é 4 vezes a altura, que é 3. Então, vai ficar 4 vezes 3. Vou colocar em parênteses, porque dentro desse parênteses, a gente está calculando a área lateral. Fazendo as contas, a gente vai ter 4 vezes 3 vai dar 12, e 12 vezes 4, 48. 48 centímetros quadrados. Então, já sei que a nossa área lateral completa vai medir 48 centímetros, ou seja, eu vou precisar de um total de 48 centímetros quadrados de papel para cobrir toda essa parte lateral aqui, ó. Certo? Todas as 4 partes lateral, a gente vai precisar da medida de 48 centímetros quadrados de papel. Já a base, a gente vai calcular aqui, ó, multiplicando por 2, ou seja, vai ser duas bases, né? Então, 2 vezes a área da figura que vai formar aqui na base. Aqui na base formou a figura de um retângulo também, ó, que a base é 5, que um lado é 5 e o outro lado é 4. Então, vai ficar aqui 5 vezes 4. Aqui dentro do parênteses, está representando a área da base, de uma das bases. Quando eu faço as contas, ó, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 2 vai dar 40 centímetros quadrados. Agora,
O fechamento disso aqui é o seguinte, ó. A área total, a gente quer calcular a área total, né? Ou seja, a quantidade total de papel que a gente precisou para cobrir toda essa figura. É chamada de área total. Essa área total depende da área lateral mais a área da base, certo? E aí a gente calculou a área lateral completa, que foi 48, mais a área da base completa, que foi 40. E quando a gente soma 40 mais 48, a gente tem 88 centímetros quadrados, que corresponde à área total.